Fala, meus queridos. Marco Antônio aqui do canal Cabana Loteadora. Sempre uma honra falar com vocês. Hoje estou passando aqui para deixar mais uma dica a respeito de loteamento, especificamente respeito à aprovação, documentação, que é uma parte tão importante. Ah, Marco, mas nesse caso eu tenho um advogado que já mexe com isso, eu não preciso saber. Claro que você precisa saber. Mesmo que você não vá fazer essa aprovação diretamente, você tem que conhecer todo o processo. Você tem que conhecer todo o andamento desse processo de aprovação. Mas antes de entrar no tema especificamente, queria reforçar o convite para você se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos, comentar, compartilhar. Tem muito vídeo aqui. Nossos vídeos são práticos. São coisas que eu vivi e vivo na lida diária de loteamentos. Tanto a parte documental como a parte de obras. Dá uma olhada nos vídeos lá, você vai gostar. Acho que pelo menos uma coisinha ou outra você vai tirar que vai servir para você aplicar na tua vida, na tua empresa, nos teus loteamentos. O que eu queria tratar com vocês é o seguinte, uma grande pergunta que os nossos inscritos seguidores fazem. Marco, afinal de contas, quando é que eu posso começar a obra do loteamento? Porque às vezes a pessoa fica meio ansiosa, né? Tá o processo de aprovação em andamento, a pessoa, mas eu quero começar, eu quero pôr máquina, o tempo está firme, a dúvida que não quer calar. Quando é que você pode começar as obras no loteamento? Colocar a máquina, abrir rua, enfim. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso e vou reforçar sempre que eu falo. Para fazer o loteamento, para começar a obra, só depois de expedido o alvará de construção. Ou seja, depois de aprovados os projetos da prefeitura, a prefeitura vai expedir o alvará de construção, aí sim, você pode fazer o loteamento. Ah, mas não é depois do registro? Nem sempre. É um caso que eu quero trazer à tona aqui, depende do município. A regra geral é obras começar depois da expedição do alvará. Mas tem municípios, e eu já me deparei com vários, que o ato de aprovação dos projetos é a expedição do alvará. Tem município que não baixa o decreto de aprovação do loteamento. Ele só expede o alvará e o alvará já faz às vezes do decreto. Ou seja, se expediu o alvará de construção, é porque o loteamento está aprovado. Já tem outros municípios que utiliza-se do expediente de baixar um decreto de aprovação do loteamento e depois emitir o alvará de construção. Eu vou explicar os dois casos. O município que opta por não baixar o decreto de aprovação, mas já expediu o alvará de construção direto como forma de aprovação do loteamento, nesse caso, você já pode começar a obra antes do registro, porque o município já expediu o alvará de construção, é o que você precisa para começar a obra. Você não pode vender lote, vender é só depois do registro. Quando o município expede o alvará de construção, você vai ter 180 dias para você levar no cartório de registro para registrar. Esse alvará de construção faz, às vezes, do decreto de aprovação do loteamento. O município expediu o alvará de construção, você já pode começar as obras enquanto o processo de registro lá no CRI está em andamento. Tem municípios, inclusive me deparei com 2 essa semana, de 2 áreas que a gente está fazendo uma análise, para fazer um condomínio de chácaras de recreio. Nesses municípios, a lei municipal que trata das chácaras de recreio, ela é expressa falando o seguinte, que ao aprovar os projetos, o município vai baixar o decreto de aprovação. A partir da expedição do decreto de aprovação, você tem 180 dias para registrar. Depois do registro, aí que o município vai expedir o alvará de construção. Está entendendo a diferença? O município que não adota o decreto de aprovação, ele já expede o alvará para você poder levar no cartório como forma de aprovação para poder registrar o loteamento. Os municípios que adotam a expedição do decreto de aprovação, eles não expedem o alvará, eles só expedem depois do registro. Então, nesse caso, você só vai poder começar a obra depois do registro. Não que o registro é obrigatório para você começar a obra, mas nesse caso, o município só vai expedir o alvará de construção depois do registro.
automaticamente, nesses municípios, você só vai poder começar a obra depois do registro. Está entendendo qual que é a grande diferença? O que eu acho? Eu acho que o município que adota a expedição do decreto de aprovação do loteamento para, depois do registro, expedir o alvará de construção, a meu ver, é o mais correto. Porque só nisso aí, o município já vai impedir uma série de loteamentos irregulares. Porque às vezes o cidadão vai lá, aprova a documentação e não registra. Aprova a documentação, o município expede o alvará e ele já começa a obra e não registra. Ele deixa passar o prazo de registro. O loteamento se torna irregular, não clandestino, porque tem a aprovação do município. Mas quando não tem o registro, não completou todo o processo. Então ele se torna irregular. Eu acho que o mais correto é o município fazer isso mesmo. Trabalhar com a aprovação dos projetos em âmbito municipal através do decreto de aprovação. Com o decreto de aprovação, leva a documentação no cartório de registro para 180 dias. Depois disso, leva no município o comprovante de registro com as matrículas dos lotes. Aí sim o município vai expedir o alvará de construção. Ah, Marco, mas nesse caso não é desfavorável para o loteador? Ele não vai perder tempo? Sim, mas eu estou falando do aspecto legal. É muito comum a CEMIG pedir, como parte da documentação que a gente coloca na plataforma, para a gente aprovar o projeto elétrico, a prova da aprovação dos projetos do município. A CEMIG já está tão acostumada que ela pede o decreto de aprovação do loteamento, ela não pede o alvará de construção. Então, nos municípios que não usam o decreto de aprovação, que ele já expede o alvará direto, a gente tem que juntar o alvará lá na CEMIG e justificar isso que eu estou falando, que aquele município não faz o decreto de aprovação, mas já expede o alvará direto como prova de aprovação dos projetos. Então dá um pouquinho de trabalho junto à CEMIG, mas dá certo. Já fiz alguns casos nesse tipo, é só justificar, a CEMIG aceita normal. O problema disso é que a própria Lei 6766, no artigo 18, que ela trata da documentação que o cartório vai pedir para registrar, eu até deixo no jeito aqui, tem um inciso que ela fala claramente que o loteador não precisa do registro para começar as obras. Eu vou ler o artigo para vocês. O artigo 18 fala o seguinte: aprovado o projeto de loteamento ou desmembramento pelo município, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos. Aí nós vamos lá no inciso 5. O inciso 5 fala o seguinte: dentro da documentação que você tem que apresentar, o inciso 5 fala: cópia do ato de aprovação do loteamento. A Lei 6766 não fala cópia do decreto de aprovação ou cópia do alvará de construção. Ela fala cópia do ato de aprovação. Esse ato de aprovação pode ser qualquer um desses dois documentos que comprove que o município aprovou o loteamento. É lógico, se o município expediu o alvará de construção, é porque ele aprovou o loteamento. Então, o inciso 5 fala cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pelo município ou pelo Distrito Federal da execução das obras exigidas pela legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação, demarcação dos lotes, quadra, lugador, das obras de escoamento de água pluvial ou da aprovação de cronograma com duração máxima de 4 anos, prorrogável por mais 4, acompanhado do competente instrumento de garantia para execução de obra. Esse inciso, ele reconhece o que eu defendo, que é uma regra geral, que o loteador pode começar a obra antes do registro, não precisa esperar o registro, ele precisa só da aprovação do município. Mas nos casos de municípios que trabalham o decreto de aprovação e deixa para expedir o alvará de obras só depois do registro, nesses municípios você só pode começar a obra depois do registro, porque o município não libera a você começar a obra antes do alvará. O alvará, o município só dá depois de você registrar, entendeu? Então, eu particularmente concordo com os municípios
que utiliza-se o decreto de aprovação e deixa para expedir o alvará só depois do registro, eu concordo. Mas tem esse pequeno impasse aí entre a Lei 6766, que fala claramente que pode começar a obra antes do registro. É isso que eu queria falar com vocês, por isso que é importante, quando você for olhar uma área, em algum município que você não conheça a legislação, pegue a legislação para você conferir. Ah, qual legislação, Marco? Eu já tenho vídeo falando no canal aqui sobre as leis que regem o loteamento. A primeira lei é a Lei Federal, 6766. A gente fala nela toda hora. Depois dela, tem as leis municipais. Geralmente, loteamento é regulado no plano diretor ou em alguma lei específica. A lei das chácaras de recreio, do chacreamento, lei de condomínio fechado, quase sempre não é regulada no plano diretor, é regulada por uma lei específica para aquele assunto. Então você entra no site da Câmara Municipal, daquele município, lá vai ter uma aba legislação. Você vai colocar loteamento. Vai sair tudo que fala sobre loteamento. Aí compensa você dar uma olhadinha no plano diretor, em todas as leis que envolvem loteamento. E depois você vai na lei específica que trata do tipo de loteamento que você vai fazer. Se é um loteamento urbano popular, ou se é um condomínio fechado, ou se é um loteamento de chácara de recreio. Fato é que essa aprovação através de decreto ou da expedição direta do alvará vai valer para todos os tipos. Se você for ver uma área naquele município, levanta toda essa legislação. É bom que você já vê percentual de área verde que tem que deixar. Pode ser alterado de acordo com cada tipo de empreendimento. Você vai olhar a questão das áreas institucionais. Cada tipo de loteamento pode exigir um percentual. Cada município exige um percentual. Isso tudo é muito importante para você fazer uma conta, nem que seja grosseira, de quantos lotes que aquele empreendimento vai render, e para você ver essa questão burocrática que cada município adota de um jeito. Volto a falar aqui, a regra geral começa a fazer o loteamento só depois que foi expedido o alvará de construção. Se eu começar antes, o que acontece? Você vai estar com loteamento irregular, você vai estar sujeito a multa, você vai estar sujeito a embargo de obra. Então, só começa o loteamento depois de expedir o alvará. Se o alvará foi expedido antes do registro, beleza. Se o alvará só foi expedido depois do registro, espera, não mexe. O que você pode fazer é um levantamento topográfico, você pode fazer alguma demarcação lá, mas não coloca a máquina. Se você colocar, você vai estar com um loteamento irregular. O loteamento irregular, ele está sujeito a multa e a embargo de obra. O loteamento já começa queimado antes de ficar pronto. Por isso que compensa esperar. Volto a falar, analisa a legislação. Não vou falar para você perder um tempo, não. Você vai ganhar um tempo. Imprime as leis daquele município que faz de loteamento. Pega uma caneta marca-texto, vai marcando as partes importantes. Pega uma folha de papel, vai marcando tudo que você achar importante. Área verde, percentual, área institucional, largura de rua, largura de calçada, porque tem município que é meio bagunçada a legislação, viu? Se engane, não. Peguei um município agora recente, pequeno, fui ver a legislação das chácaras de recreio. Ela tem uma lei específica, mas a lei específica é muito falha, tem muita lacuna, muita omissão. Para você ter uma base, não fala largura de rua, não fala largura de calçada. Ah, mas onde você vai buscar isso? Aí eu vou ter que buscar lá no plano diretor, que trata do loteamento geral. Você tem que tomar cuidado. Se a lei específica não trouxer essas coisas, você tem que buscar em outra lei do município. Então, pega uma folha de papel, vai anotando. Percentual de área verde, percentual de área institucional, largura de rua, largura de calçada e outros fatos importantes. Metragem do lote, metragem mínima do lote, metragem mínima da testada do lote. Então, isso tudo você vai ter que ter em mãos para você analisar a tua área. É isso que eu queria falar com vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.